Então, jovens, para quem aí se perdeu no mundo da última semana e não viu nossa aulinha gravada sobre energia mecânica, tá? Nós vamos usar esse conceito de energia mecânica hoje para poder falar dos sistemas energéticos, tá bom? Opa, pô, tá chegando. Vamos só dar uma lembradinha. O que é energia mecânica? Energia mecânica não é uma energia nova, né? A gente já viu a cinética, potencial gravitacional, potencial elástico. Não é uma energia nova, não é, meu Deus, o que é isso aí? A energia mecânica, ela é um conjunto de energias. Então, as energias que vocês estudaram até então, cinética, potencial gravitacional e potencial elástica, louco, são pessoas, aí eu tô mirando a galera aqui, eu tô me confundindo. São energias que estão na área da física de estudo da mecânica, que é essa grande área que vocês veem. Basicamente, o primeiro ano é só isso que vocês vão estudar. Só essa área da mecânica e da cinemática. Então, é só uma classificação. Outras energias que existem, calor, energia luminosa, energia térmica, né, que aí tem associado ao calor, energia elétrica, essas energias elas não são mecânicas, elas estão em outras áreas da física, mas é tudo energia. Tá? Então, o que a gente vai falar hoje aqui dos sistemas energéticos é em relação à energia mecânica. Então, nós vamos falar de dois tipos de sistemas. Nós vamos falar dos sistemas conservativos e dissipativos. Tá? Quando eu estou falando disso, eu estou falando da energia mecânica. Por quê? Porque a energia mecânica ela pode se conservar, como o próprio nome diz ali, ou não. Já a energia como um todo é uma coisa que sempre se conserva. Todas as energias do universo, todos os tipos, a soma disso tudo é sempre constante. Elas transformam, né, mudam de maneira, de forma, de característica, mas elas continuam existindo, tá, em mesma quantidade, o total. Tá? Então vamos pensar aqui no sistema conservativo e no dissipativo. Vou colocar aqui primeiro, para quem perdeu lá, que é energia mecânica. É a somatória da energia cinética. Energia cinética. A gente quer estar copiando. Eu nunca fui muito de ficar falando de cor, não sei o que. Mas pelo menos tentem diferenciar as cores que eu vou escrever: energia cinética e energia potencial gravitacional. Tá? Pelo menos essa aí. Energia potencial elástica, talvez não precisa. A energia cinética e energia potencial gravitacional tentem escrever de cores diferentes, porque no desenho vai fazer sentido aqui. Então, somatória de energia cinética. Vamos ver outra cor que eu não usei. Meu Deus, eu usei a pior cor para fazer ali. Ó. Energia potencial gravitacional e potencial elástica. Tá? Essa você pode escrever de qualquer cor, com a sua BIC, porque não vou usar no meu exemplo. Então vamos imaginar um sistema simples até. Vou colocar duas situações aqui. O exemplo 1 e o exemplo 2, que vai estar mais ou menos por aqui. Tá? Em ambos os casos, eu tenho uma bolinha. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Deixa eu ver onde está o logo do colégio. Aqui temos o chão. Opa. Aqui temos o chãozinho. E aqui também temos o chãozinho. Tá? Nessa mesma linha, eu vou fazer o antes e o depois. Então eu tenho uma bolinha antes aqui em cima, voandinho, né, no ar, e depois ela está aqui no chão. É a mesma bolinha. Aqui eu tenho a mesma bolinha aqui em cima, e aqui eu tenho aqui a bolinha aqui embaixo. Tá? Então olha lá. Aqui eu tenho antes e aqui eu tenho depois. Aqui eu tenho antes
E aqui eu tenho depois. Tá? O movimento dessa bolinha é mais ou menos assim, tá? Ó, ela vai fazer assim, peraí. Volta, 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 volta. Ela vai vir aqui, ela vai quicar e vai ficar e vai rolar. Ela tá vindo aqui, ela bate no chão e rola, tá? Essa é a trajetória dela ali, mas não é tão importante. O importante é, lá em cima, essa bolinha tinha uma velocidade. Então eu vou adicionar aqui a corzinha verde da velocidade, porque está associada à energia cinética. E ela tinha altura. Então ela tinha uma altura aqui relacionada com energia potencial gravitacional. Quando ela chega aqui embaixo, tá, ela vai mudar de velocidade, porque ela caiu, né, ela vai ganhar velocidade. E que ela tem uma velocidade 2. Então a bolinha tá, você jogou uma bolinha lá para cima, a bolinha está no ar, ela cai no chão e começa a rolar. Eu estou analisando quando ela estava lá em cima e agora aqui no chão. Uma coisa muito parecida vai acontecer no meu exemplo 2. Então temos aqui. Espera aí. Opa! E aqui embaixo, uma velocidade. Eu vou colocar a velocidade 3 só para não ficar a mesma velocidade lá de baixo, tá? Do outro exemplo. Temos uma altura bonitinha. Tá? Só que qual que é a diferença nesses meus dois casos? Eu vou falar que 1 joule de energia cinética é representado por uma bolinha verde, um pontinho verde. E que 1 joule de energia potencial gravitacional, 1 joule é representado por um pontinho, sei lá que cor que é essa aqui, gente. O meu monitor é meio doido, meio rosa, não sei que cor que é isso. O que acontece? Na situação da esquerda, aqui no meu exemplo da esquerda, eu vou falar que quando ela estava lá em cima, ela tinha uma energia cinética, aqui em cima, de 3 joules. E como ela tinha altura, ela também tinha energia potencial gravitacional, que eu vou falar que eram 2 joules. Então, essa bolinha, tá, ela tem dentro dela 3 pontinhos verdes. 1, 2, 3. Que representam 3 joules de energia cinética. Cada pontinho representa 1 joule, né? E aqui eu tenho 2 pontinhos dessa cor meio rosa, aí, meio estranha. Tá. Professor, a energia é bolinha, esses pontinhos? Não, gente, isso aqui é uma representação só. Tá? A gente nunca mais vai trabalhar com energia como pontinha, só para vocês entenderem o conceito. Então essa bolinha lá em cima, ela tinha quanto de energia ao todo? 5 joules. A energia mecânica era 5 joules. Ela tinha 3 bolinhas verdes e 2 bolinhas rosas. Quando essa bolinha vai, essa esfera, para não ficar falando bolinha toda hora, quando essa esfera chega aqui embaixo, o que acontece? Ela vai ganhar velocidade e eu vou falar, esses valores de que eu estou colocando aqui, eu estou inventando para o nosso exemplo. Que aqui ela tem energia cinética de 5 joules. Então, como eu estou falando de energia cinética, ela tem 5 bolinhas verdes dentro dela. Então percebam que do ponto mais alto, do ponto anterior até o ponto mais baixo, o número de bolinhas não mudou. Ela continuou com a mesma quantidade de bolinhas. A única coisa foram as cores que mudaram. Ou seja, ela continuou com a mesma quantidade de energia, ela só teve uma alteração no quê? Ela teve uma alteração no tipo de energia. Desculpa. Em qual energia que ela tinha? O tipo não. Todas são mecânicas, né? Então, eu tinha 2 joules de potencial, 3 de cinética, totalizando 5. Depois eu tenho 5, só que virou tudo cinética. Mas a quantidade é igual. Esse tipo de sistema é o que a gente chama de sistema conservativo. Conservativo. Por quê? Porque as energias mecânicas se conservam. Perceba que ficou a mesma quantidade de bolinha ali. Não vai mudar nada. Tá? Então, se eu tenho a quantidade de bolinhas antes, eu sei a quantidade de bolinhas depois, num sistema desse tipo. Tá? Estes sistemas aqui, que são conservativos, são sistemas que não têm atrito, são sem atrito. Então, ele não vai falar no exercício, ele vai até falar na apostila de vocês, mas tem exercício que ele não vai falar assim, considere o sistema conservativo. Ele vai falar, despreze o atrito. Pronto. Você vai considerar que o sistema é conservativo. Que a energia mecânica antes é igual a energia mecânica depois. No meu segundo exemplo,
Vou colocar aqui valores, né? Vou colocar o valorzinho da energia cinética, de novo como 3 joules. Eu vou copiar aqui a primeira parte. E da potencial gravitacional de 2 joules. Tá? Só que quando ela chega aqui embaixo, a cinética nesse outro ponto aqui embaixo é de... Deixa eu pensar um valor diferente aqui. 2 joules. Tá? Então, quando a esferinha está aqui em cima, ela tem 3 pontinhos verdes pequenininhos. Gente, se tiver ruim para vocês enxergarem, tá? Se alguém estiver vendo a aula no celular, não sei como está funcionando, e precisar dar um aumento, me fala, tá? Que depois eu dou uma esticada na tela para quem quiser copiar. E 2 de potencial. Ai, que susto o negócio. Pera aí. Permitir. E 2 de potencial. Pera, vou pegar a cor errada. Aqui. Tá, então, 2 de potencial. Aqui em cima não vai mudar nada, que é o mesmo caso do anterior. Quando a bolinha vai lá para baixo, eu falei que ela só tem 2 de cinética. Então, ela tem 2 bolinhas aqui, 2 representações de energia cinética. Tá faltando 3. Antes eu tinha 5 pontinhos coloridos, agora eu tenho 2. Para onde esses 3 foram? Esses 3, eles podem estar por aqui, por exemplo. Vou fazer um maior para ficar mais fácil de enxergar. Tá? Estão por aqui, em algum lugar por aqui, no meio do caminho. Esses 3 pontos, deixa eu melhorar esse desenho, peraí. Esses 3 pontinhos, aqui pontinho, pontinho e pontinho. Tá? Esses 3 pontinhos viraram calor, por exemplo. Se eu permitir aqui, viraram calor. Calor é um tipo de energia, mas não é mais mecânica. Calor não é um tipo de energia que a gente considera uma energia mecânica. Peraí, vou fazer para cima aqui, calor. Então percebam que antes eu tenho 5 bolinhas e agora de novo eu tenho 5 bolinhas. Só que não são todas mais das bolinhas das cores que eu queria, das cores que eu estava estudando. Então esta diferença, essa queda no número de bolinhas do grupo de energia mecânica faz com que esse sistema seja conhecido como dissipativo. Dissipativo. Ou seja, a energia total, pensando todas do universo, vai se conservar. 5 pontinhos antes, 5 pontinhos depois. No primeiro caso da esquerda, né, que eu coloquei o 5 como aleatório, no primeiro caso da esquerda, todos os pontinhos representavam energia mecânica antes, todos representavam energia mecânica depois. Então houve uma conservação. A quantidade que eu tinha antes é igual ao que eu vou ter depois, do mesmo tipo, é mecânico. No segundo caso, eu tenho 5 pontinhos, né, mecânicos ali, vamos dizer assim, e no ponto final do meu sistema eu tenho 2 pontos mecânicos. Tá? Os outros 3 pontos eles não desaparecem, não vai virar, meu Deus, virou vento, não. Tá? Esses outros 3 pontos eles estão no sistema, na forma de calor, ele pode ter esquentado, pode ter feito barulho, pode ter emitido luz, mas normalmente é o calor, porque aí a gente considera que tem atrito. Se o conservativo é sem atrito, aqui é com atrito. E se você esfrega uma mão na outra, você sabe que o atrito aquece os corpos, né? Por transferência de energia. Então, isso é um sistema conservativo e o dissipativo. É só pensar na energia mecânica. E aí, nas resoluções de exercícios, a gente vai calcular, primeiro para os conservativos, que são os mais comuns, situações iniciais ou finais, porque se eu sei o que eu tinha antes, eu consigo descobrir o que eu tenho depois, sem fazer muito esforço. Tá? E no dissipativo, normalmente, a gente vai calcular a quantidade de energia que se perde, que a gente não consegue mais utilizar como mecânica. Tá? Virou calor, virou qualquer outra coisa, ou o próprio exercício fala, dissipada, energia dissipada. Tá? Não existe uma equação para cada um desses casos, especificamente, não tem uma fórmula nem nada, tem uma linha de raciocínio, que eu vou mostrar para vocês na resolução, como que a gente trata de cada uma dessas duas, tá? E aí quem quiser copiar, por exemplo, o primeiro, quem gosta de fazer as coisinhas no caderno, pega o primeiro exercício que eu vou resolver, dos 2 tipos, tá? Agora vai ser só o conservativo. E faz o caderno junto, embaixo da explicação, que aí dá uma união, dá um pouco mais de sentido. Deixa eu molhar o bico aqui. Pessoal, tranquilo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Como está a situação? Foi muito rápido? Está muito pequeno o desenho? Está muito grande? Está muito colorido?
Todo mundo vivo aí? Como que tá a situação? Posso pro exercício? Ah, tá. Deixa eu ver a pergunta aqui do João Felipe. Ô, João, ó, se você for pensar no mundo real, no mundo que a gente vive, só existe o dissipativo, tá? No mundo real não existe conservativo porque tem atrito, tá bom? Mas em exercícios, em simplificações, o conservativo é o que mais aparece, tá? Eu fico sempre puxando o exemplo para trigonometria, porque é uma das poucas coisas que eu ainda uso bastante da matemática, para dar aula para ensino médio. Mas é tipo você falar de triângulo e falar que o pitagórico é o mais comum. Aquele 3, 4, 5, e tem uma outra proporção que até um dia vocês citaram na aula, se não me engano, né, para fazer lá o teorema de Pitágoras. O triângulo pitagórico é o mais comum porque quando você vai ensinar é esse que você usa e, né, mas no mundo real a maioria dos triângulos não são pitagóricos. Então, no mundo real é o dissipativo, no mundo de educação virtual aqui, agora literalmente virtual, né, é o conservativo, tá bom? Ó, vamos para um exercicinho então da apostila de vocês. Deixa eu colocar aqui, só vou descobrir a página para falar para vocês que eu não marquei dessa vez a página. Apostila 3. Estamos na segunda metade da apostila, já que alegria. Olha lá. Página 34. Vou colocar o exercício na tela. E vou marcar aqui a página no exercício. Esse exercicinho aqui, bonito, biito. Página 34. Bom, o exercício fala o seguinte. Esse aqui é legal copiar. Vamos a resolução, tá? No caderno. Um sistema um bloco de massa, igual a 4 kg. Vamos anotar as informações. A massa é 4 kg. Tem velocidade de 5 metros por segundo. Aqui, né, eu vou chamar de velocidade inicial. 5 metros por segundo. E se choca com uma mola de constante elástica, 10.000 newtons por metro. Desconsiderando as forças dissipativas, aí ó, desconsiderando as forças dissipativas, eu vou simplificar isso aqui para falar que ele é um sistema conservativo. Se você desconsidera a parte dissipativa, você tem a parte conservativa. Tá? E aí ele pergunta duas coisinhas. A energia potencial elástica armazenada na mola e a deformação máxima da mola. Então vamos lá. Agora vamos entender como que a gente resolve esses problemas. Ele fala que o sistema é conservativo. Se o sistema é conservativo, a quantidade de energia mecânica que eu tinha antes é igual à quantidade de energia mecânica que eu terei depois. Tá, vou até fazer uma legendinha aqui para vocês. Energia mecânica inicial. Deixa eu fazer com a flecha direita, né? E aqui eu tenho energia mecânica final. Bom, o inicial é antes da colisão. Antes da colisão, qual que é o tipo de energia que esse bloco tinha, que o sistema tinha? Antes da colisão, eu tenho energia cinética, porque ele está em movimento. Ele não tem altura em relação ao solo, ele ainda não colidiu com a mola. Então a energia cinética é a minha energia mecânica inicial. Depois que ele bate na mola, ele comprime essa mola até que ela fica o máximo comprimida e o bloco para. Ah, depois o bloco vai ser jogado para cima? Vai. Mas a questão não é essa. A questão é que ele vai comprimir a mola e vai parar. Quando ele comprime a mola e para, ele não tem mais cinética, porque ele parou, tá? Ele não tem potencial gravitacional, porque não tem altura, só que ele tem potencial elástica. Então, depois que você tem aqui a compressão, você tem energia potencial elástica, que é a minha situação final. Energia potencial elástica.
Então, eu posso tirar dessa igualdade que a energia cinética é igual à energia potencial elástica. Ok? Então percebam, no final das contas, a gente vai cair nas equações que a gente já conhece. Cinética, potencial gravitacional, potencial elástica. Tá? Podemos até usar trabalho, dependendo da situação. Tá? Então não é uma fórmula nova. Você vai pensar no exercício, vai ver, pô, exercício assim, assim, assado, é esse sistema. Você vai entender ele e depois vai usar as equações que você já conhece. Bom, vamos responder agora a alternativa A. Ele fala assim na alternativa A. A energia potencial elástica da mola. Bom, a energia cinética eu calculo como mv² dividido por 2. Ele quer a potencial elástica. Então eu não vou mexer nessa parte rosa aqui, porque é o que eu quero. Energia potencial elástica. Tá? Só vou inverter os lados aqui. Energia potencial elástica. A massa vale 4. A velocidade antes do choque vale 5 ao quadrado dividido por 2. Então a energia potencial elástica, 5 ao quadrado é 25. Vezes 4, 100. Dividido por 2, 50. Então achamos a energia acumulada na mola pós-colisão. Tá, vou puxar para cá. Já na alternativa B, ele fala a deformação máxima da mola. Aqui tem duas maneiras de você resolver essa B, tá? Como a gente já calculou a energia potencial elástica, eu vou resolver pela fórmula dela. Não vou me esquentar a cabeça aqui, não. Se eu não tivesse calculado a energia potencial elástica, eu poderia ter usado a equaçãozinha ali da cinética igual a potencial elástica e deixado abertas as duas equações, mv² sobre 2 igual a kx² sobre 2. Tá? Existem várias possibilidades aqui. Calcular separado ou calcular tudo junto. Eu, como já tenho energia potencial elástica, eu vou calcular a partir da equação dela, que é kx² sobre 2. A energia é 50, o K vale 10.000, o X nós queremos dividido por 2. Ó, vou passar o 2 para o lado de lá, né? Então vai ficar 100 dividido por 10.000 é igual a x². Gente, aqui você pode dividir e depois tirar a raiz, mas o que eu recomendo que vocês façam? Tira a raiz já, ó. Dos dois lados, raizinha dos dois lados. Deixa eu só dar uma puxadela aqui, gente, para dar um espaço, que eu não quero apagar. Para quem precisar copiar depois. Então, peraí. Vamos dar aqui. Vou puxar isso aqui para cá, mais para cá. Vamos puxar o outro pro lado. Aguenta um pouquinho, gente. Um minutinho. Só para não ficar muito caca aqui para vocês. Pera aí. Aqui. E, por fim, aqui. Aqui. Tá, beleza. Vamos colocar para fazer sentido, né? Ok. Tá, agora sim. Vou voltar aqui para minha continha. Raiz quadrada de 100, 10. Raiz quadrada de 10.000. Tá? Você vai dividir aqui, vai tirar a metade dos zeros, né? Vai sobrar 100. Igual a x, porque eu tirei raiz dos dois lados. Então, x é igual a 0,1 metros. Essa é a deformação da mola. Professor, eu não entendi direito quando você falou que dava para calcular de outro jeito. Pode ficar tranquilo que a gente vai fazer exercícios com o cálculo da outra maneira. Não precisa esquentar a cabeça, a gente vai fazer na sequência aqui. Tá? Eu quero que, de verdade, gente, do fundo do coração, se tem uma coisa que é importante vocês entenderem no primeiro ano é energia. Pensando em paz, pensando em PSS, pensando nos próximos anos, pensando na física como um todo, pensando em conhecimento, pensando em qualquer coisa, vocês podem pensar, é importante. Então, assim, quando o conteúdo for mais superficial, fala, gente, isso aqui aparece de vez em quando. Esse é realmente, tá? Então, assim, tranquilo, alguém quer perguntar alguma coisa, o senhor não rolou ali pra mim naquela parte, não sei o quê. Se tiver de boa, vamos pro próximo exercício. Se não, eu volto e se precisar explico de novo. Tá? Só deem um feedback aí para eu saber como que vocês estão na questão do exercício, né? Claro. Alguém me dá, tô bem, professor, tô feliz.
Tranquilão, né? Tá? Então, eu vou para... Quer um tempinho para copiar ou também não precisa? Posso ir para o próximo exercício? Beleza, tá? Se alguém precisar voltar, gente, quando eu passar assim, pode pedir que eu volte, não tem problema nenhum, tá? Vamos para o exercício 2. Deixa eu só ver a questão do horário, gente, que eu não decorei os horários ainda. Tá, temos 10 minutinhos para troca de aula. Exercício 2. Um bloco de massa, 2 kg. Vamos anotar esse valor. Massa, 2 kg. Está no beiral de um prédio e ele é abandonado de uma altura de 12,8 metros. Onde a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Qual a velocidade que o bloco atinge o solo? Então, assim, depois de um tempo, vocês vão direto. Eu vou aqui fazer um esqueminho, um desenho só para possíveis dúvidas. Então, vamos fazer um chãozinho rapidão. Fazer um predinho bem bonitinho, assim, um predinho bem feito, né? Um retângulo, pronto. Então, o bloco estava aqui na beirolinha desse prédio. Tá? Temos uma altura, que a gente já sabe o valor, ficou torto aqui, mas usem a imaginação. E ele fala que ele é abandonado. Isso é importante. Abandonado é quando a velocidade aqui em cima é zero. Você não joga o objeto, você só solta. Então ele começa sem velocidade e a gravidade vai derrubando ele. E aqui embaixo ele vem, vai se espatifar, mas no último instante, antes de relar no solo, eu quero descobrir essa velocidade final dele. Tá? Então aqui em cima eu tenho o antes e aqui embaixo eu tenho o depois. Tá? Antes eu tenho energia mecânica inicial e depois eu tenho energia mecânica final. Vamos ver se se vira aula de energia mecânica. Qual é o tipo de energia, ou quais são os tipos, não sei, né, saber, que o corpo tem, que essa caixinha tem quando ela está lá em cima? Da cinética, da potencial gravitacional, da potencial elástica. Que tipo de energia ela tem quando está lá em cima? Exatamente, já foi rápido aqui, hein? Energia potencial gravitacional. Quando ela está lá embaixo, quando ela vai tocar o solo, qual é a energia que ela tem? Tá certo, eu entendi a sua resposta. Não tem um potencial, tá? A cinética não leva o termo potencial, mas tá certo, energia cinética. Tá? É a única que não leva, do que vocês vão ver esse ano, é a única que não leva o potencial. Bom, o sistema é conservativo. Professor, como você sabe que o sistema é conservativo? Porque está escrito aqui, ó, desconsidere as forças dissipativas. Só lê, jovem. Então, vamos desconsiderar. E aí eu tenho que a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Porque o sistema é conservativo. Qual que é o tipo de energia que ele tem antes, a inicial? Potencial gravitacional. E a que ele tem depois? Energia cinética. Energia potencial gravitacional é a galinha gêmea. E energia cinética é mv²/2. Percebam que eu tenho a massa dos dois lados. Eu posso simplificar. Então eu nem precisaria da massa no exercício. A altura de queda é 12,8. A gravidade vale 10. A velocidade eu quero ao quadrado dividido por 2. 12,8 vezes 10 dá 128, né? Então, vai ficar vezes 2 dá 256, que é v². Se você tirar a raiz de v², aqui você vai descobrir que a velocidade vale 16, né? Porque 256 é 16. Vou colocar só garantia para não fazer caca, né? Então, 16 vezes 16. Exatamente, olha só. Então, 16 metros por segundo. Então, você acabou de calcular, eu acabei de calcular com vocês, a velocidade final do objeto. Então, a gente consegue prever posições, acontecimentos, a partir dessa conservação de energia, tá? Então, tem vantagens.
O jovem perguntou ali em cima, que foi o João Felipe, ele perguntou qual era o mais comum. Só tem uma situação que o sistema conservativo é mais comum. Quando a gente fala de partícula, tipo elétron colidindo com outro elétron, interação entre próton e elétron, aí o sistema conservativo é mais comum. Por quê? Porque não tem atrito, né? Se você está falando de elétron, o que vai atritar o elétron? O elétron compõe a matéria. Matéria com matéria tem atrito, mas o elétron né, tem força elétrica. Então, quando a gente fala de coisinhas muito pequenas, a gente pode pensar em sistemas conservativos, tá? Agora me vê esse detalhe para falar para vocês. Vamos pro próximo? Para fechar nossa primeira aulinha aqui. Então, vou para lá. Se precisar voltar, vocês dão um berro aí que eu volto. Uma prática comum em obras de construção de casa é o lançamento de objetos, como tijolos e telhas, para o trabalhador que as pega sobre a laje. Essa prática economiza o tempo de subir e descer as escadas carregando os objetos. 2 trabalhadores estão utilizando essa prática para levar tijolos para cima de uma laje. Sabendo que o tijolo percorre 3,2 metros até atingir o ponto de altura máxima, qual a velocidade de lançamento do tijolo? Tá, vamos fazer o seguinte, vamos tentar fazer isso aqui sem desenhar, para ver como fica. Bom, o que está acontecendo? O cara está jogando o tijolo para cima, né? E o tijolo chega lá em cima, alguém pega o tijolo. Então, que tipo de sistema é esse aqui? Tá? Porque você fala ali, olha, fala os trabalhadores estão jogando tijolos para cima da laje, sabendo que o tijolo percorre 3,2 metros, qual a velocidade do tijolo, ele não falou nada de atrito, né? Ele não citou se é conservativo ou não. Então, se ele não citou, a gente parte do pressuposto que ele é conservativo. Tá? Porque se ele não citou que tem atrito, como que eu vou calcular o atrito? Né? Então, se ele não citou, o sistema é conservativo. Energia mecânica inicial é igual a energia mecânica final. Vamos pensar. O tijolo é jogado lá para cima. Qual que é o tipo de energia que ele tem lá embaixo? Na mão do cara que está jogando ele para cima. Potencial elástico, desculpa, não é porque não tem mola. Né? Não tem potencial gravitacional porque o tijolo está no nível do solo ali, vamos dizer, né? No nível da mão da pessoa. E aí essa pessoa joga para cima, então ele tem velocidade. Quando o objeto sai da mão da pessoa, ele tem velocidade. Opa! Então ele tem energia cinética. Esse tijolo sobe, chega no ponto mais alto, ele para. Tá? Professor, mas o cara não pode pegar no caminho antes? Ele pode, mas não sei se vocês já viram isso em construção, né? Eles colocam dentro de um cabo de vassoura ali, naqueles furinhos do tijolo, e joga para cima, já para ele chegar no ponto mais alto e dar aquela parada. Aí o cara só agarra o tijolo e puxa para dentro da laje ali que eles estão fazendo. Então, no ponto mais alto, ele para de se movimentar por um pequeno instante, que é o que a gente está analisando. E aí, não tem velocidade, mas tem altura. Então, tem energia potencial gravitacional. Bom, eu quero descobrir velocidade de lançamento. Então, a velocidade está dentro da equação da cinética. Eu vou abrir a equação da cinética. Potencial gravitacional. Potencial gravitacional é a galinha gêmea, né? A altura, as informações que eu tenho para calcular estão aqui dentro, então eu vou abrir a equação também. E mais uma vez eu vou simplificar aqui as massas. A velocidade de lançamento eu quero, sobre 2. A altura é 3,2 e a gravidade é 10. Vou continuar aqui embaixo. V quadrado sobre 2 é igual a 32. Passa multiplicando cruzado. V quadrado é igual a 64. Logo, V quadrado... Não, vou tirar a raiz, desculpa. Raiz de 64 é 8 metros por segundo. Ok? Beleza? Então, dá para resolver sem desenhar. Professor, não senti firmeza aqui na minha... Eu entendi o que você falou, mas não senti firmeza nas minhas ideias aqui para resolver esse exercício. Jovem, não sentiu firmeza? Desenha. Desenha, vai desenhando. Tá? Porque tem casos, esse aqui é um caso mais simples, mas tem casos que você desenha e depois você desenha e fala, não é possível que isso aqui está acontecendo. E aí você vê que você leu errado o exercício, não prestou atenção no detalhe. Tá? Mas dá para resolver também sem a representação gráfica. Ok?
Jovens, temos que fazer a troquinha dos links, né? Então, vamos pular para o próximo? Vamos só fazer aquele intervalinho de 1 minuto para trocar os links, uns 2 minutinhos para trocar, para pegar um copinho d'água novo, gelado, um cafezinho mais quentinho. E nós já conectamos no próximo link, ok? Se alguém tiver alguma dúvida, gente, fica à vontade para tirar a dúvida aqui comigo.